terça-feira de carnaval, eu faria o último show em Jacumã, do Jacumã para Valentina, é muito pertinho ali, 10, 15 minutos você chega. Mas assim, passaram na minha cabeça como que um filme. De tudo que eu vivi, de tudo que eu conheci, de toda a realidade que eu tinha vivido ali nas matrizes africanas e tudo, mas de tudo aquilo que eu vivi no mundo, de tudo. Então, eu tomo, para mim ficou forte, 2 passagens daquele retiro, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará, mas também Lucas 9, a partir do versículo 23, que vai dizer, se quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, era o Senhor dizendo para mim, Claudel, você quer mudar de vida? A primeira coisa que você tem que fazer é a renúncia, cara. Tem que renunciar às bandas, tem que renunciar a tudo aquilo que te leva a essa via de pecado e tudo, porque, você estava ali atolado, velho, nas drogas, com 8 mulheres ali. A coisa era bem danosa, né? Cheguei ao cume mesmo, como se diz, da depravação, né? E daí eu disse, Senhor, é a ti que eu quero. De hoje em diante, as minhas mãos não tocarão mais nada que não edifica, não tocarão mais nada que não evangelize. Isso era 15 minutos do local que eu fiz o último show, naquele carnaval, até chegar lá na escola onde a gente estava fazendo o retiro, né? E ali realmente foi uma decisão que hoje, graças a Deus, ali era 8 de fevereiro de 2005. Hoje, esse ano fez 20 anos que eu tô nessa caminhada, tô aí tentando trilhar esse caminho e, assim, é um pouco de tudo aquilo que eu vivi. Óbvio que nesse meio do caminho tem também os direcionamentos de Deus, a lapidação. Uma delas, segundo... E eu sempre disse, eu tive no outro podcast, eu dizia com muito respeito àqueles que hoje estão nas matrizes africanas e tudo, mas muita coisa que ali também eu pude ver, pude perceber e vejo que fazendo esse comparativo com a fé católica realmente não dá, né? Mas uma das coisas que acontece nesse processo de conversão, antes mesmo de eu ter participado desse retiro, né? Me recorda agora, o Espírito Santo me recorda agora. Teve um episódio que eu tinha ido buscar minha esposa, ela já fazia parte, ela era coordenadora do Ministério de Artes, né, do Ministério de Dança. Eu tinha ido buscar ela após um ensaio lá com as meninas e uma jovem, né, a gente conversando, perguntou justamente essa questão da origem do meu nome. E quando eu falei, né, a gente conversou sobre isso, ela respeitosamente não rebateu, não falou nada. Mas aí, de repente, eu acho que uma semana depois, chega minha esposa com uma carta. Aí disse, Cleudé, Ali mandou te entregar essa carta. Óbvio que alguém que não te conhece bem te manda uma carta, você vai ficar curioso, não vai? Principalmente hoje, hein? Eu abri aquela carta. E aquela carta, aquela menina começou a falar para mim, né? Muita coisa diante daquela conversa, muita coisa que ela sentiu, muita coisa. E colocou trechos da Sagrada Escritura, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, que vai dizer, quando tiveres entrado na terra que o teu Deus te dá por herança, não façais igual à cultura desse povo, que não faça passar pelo fogo o filho ou a filha, que não recorra a horóscopos, nem a adivinhos, nem a magia, que nem evoque mortos, que não interrogue que não evoque espírito, que não interrogue os mortos, né? Porque Deus abomina todas essas práticas. Então, o que é que acontece? Quem quer viver, que viva. Mas para viver a fé cristã católica e que vem dessa vertente judaico-cristã, não dá, é incompatível porque Deus abomina. Então não dá para viver as duas coisas. Isso eu sempre digo com muito respeito, mas não dá para viver, né? Ou eu sou católico ou eu quero viver a minha vida, seja como pagão, seja como qualquer outro religioso, em qualquer outra religião, mas não dá para viver as duas coisas. E aquilo aí, de certa forma, me fez ir para a Bíblia, né? O sacrifício de Jesus, Hebreus capítulo 9, versículo 27, onde vai dizer que é tido que o homem morre uma vez, logo vem, né, o julgamento. Versículo 24 vai dizer que se fosse assim para acontecer, Jesus ele teria que padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Então cai por terra todo o karma, né? Todo pensamento de karma, de reencarnação cai por terra ali. E seria nulo o sacrifício do próprio Cristo, né? Então geralmente hoje eu digo de maneira bem respeitosa, poxa, quem queira viver, que quer. Mas não dá, é incompatível pelos documentos da igreja e também a própria, sabe, não combina. Aquilo que a Bíblia nos apresenta não combina, né? Para ter podemos ter diálogo. Eu trago comigo uma frase, tudo, na verdade, toda frase na Igreja Católica muitas vezes é atribuída a Santo Agostinho, né? Mas, enfim, não sei basicamente se é dele, mas... Ele pode não ter falado, mas com certeza influenciou de alguma forma, né? Ou levaram para ele, que ele diz o seguinte, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Mas em tudo, caridade. Então,
eu posso ter um bom diálogo e preciso ter respeitoso com aquele que está assim. Mas, assim, de forma doutrinária, é divergência. Não tem como